Em julho, morreu o ex-presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. O avião em que viajava do governo do Ceará chocou-se contra um jato da FAB perto de Fortaleza, caindo de 500 metros de altura. No acidente morreram ainda um irmão do ex-presidente, Cândido Castelo Branco, o major Manuel Nepomuceno de Assis, a escritora Alba Frota e o piloto Francisco Tinoco Chagas, que vinham de Quixadá com o Marechal. O sepultamento foi no Rio no dia 19 e o general Andrade Muricy falou à beira do túmulo. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Doloroso é o morrer. Violento foi seu afastamento de nosso convívio. Aceitamos, porém, como homens que têm fé, os desígnios de Deus. Dias depois, o jornalista Hélio Fernandes era confinado em Fernando de Noronha por ter publicado artigo considerado ofensivo à memória do Marechal Castelo Branco. Em julho, ocorriam incidentes entre árabes e israelenses em desobediência à ordem de cessar-fogo da ONU, e Moisés Chombé era raptado em pleno voo e levado para a Argélia, sendo extraditado para o Congo tempos depois. No dia 3, a China lançava seu primeiro foguete balístico intercontinental e fazia explodir nova bomba de hidrogênio. Nos Estados Unidos, divulgava-se pedido do general Westmoreland para envio de mais 100 mil soldados para o Vietnã. E no dia 8 morria em São Paulo, diante das câmaras da televisão, o coronel Américo Fontinelli, ex-diretor do trânsito do Rio e da capital paulista. Em Londres, abandonada e só, morria aos 53 anos de idade a atriz Vivian Leigh. Era assinada a Carta de Brasília para o Desenvolvimento da Agricultura e De Gaulle, em visita oficial ao Canadá, criava um caso internacional ao defender a independência de Quebec. Vive le Québec! Vive le Québec libre! Pessoas morriam em desastres de aviação na Carolina do Norte e Madagascar e ocorriam incidentes raciais nos Estados Unidos. Já no final do mês, o porta-aviões Forrestal, que estivera tempos antes no Rio, pegava fogo no Golfo de Tonkin, matando cerca de 100 marinheiros norte-americanos que participavam da Guerra do Vietnã. E quase um ano depois de ganhar em São Paulo um festival de música popular, a banda de Chico Buarque passava na Itália, chegando às paradas no Velho Mundo, na voz da cantora Mina. Agosto foi o mês da Conferência da OLAS em Havana e da intensificação dos incidentes raciais nos Estados Unidos. O líder do poder negro, Stokely Carmichael, disse na capital cubana que seus companheiros deviam se recusar a lutar no Vietnã. E a OLAS divulgava pedido para a luta armada contra os governos latino-americanos. Em Washington, informou-se que mais 45 a 50 mil soldados norte-americanos tinham sido enviados ao Sudeste Asiático e o presidente Lyndon Johnson pediu aumento de 10% no imposto de renda para atender às despesas com a guerra. Em São Paulo, frades beneditinos norte-americanos eram presos por terem permitido o Congresso da UNE em seu convento. E o jornalista Flávio Tavares era detido em Brasília por estar envolvido em movimento subversivo. O governo Costa e Silva, na época, estava no Recife, onde era assinada a Carta do Nordeste, com medidas destinadas a promover o progresso na região. Em Brasília, Câmara e Senado reunidos davam a presidência do Congresso ao vice-presidente da República,
pondo ponto final à antiga disputa entre os senhores Pedro Aleixo e Auro de Moura Andrade. O cardeal Amleto Ticognani fazia entrega da Rosa de Ouro oferecida pelo Papa ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida na cidade paulista de Aparecida do Norte. O Brasil oferece exemplo de singular vitalidade. A Igreja deve manifestar a sua presença neste movimento de progresso e mesmo ser a alma dele. No estado do Rio, prefeitos perdiam seus mandatos enquanto o petróleo jorrava em São Mateus, Espírito Santo. E no Rio, o Conselho Monetário Nacional limitava a compra de moedas estrangeiras para conter especulação em torno do dólar. Atenção! No dia 6, o cavalo nacional do Iraque vencia o Grande Prêmio Brasil em corrida classificada como sensacional pelos turfistas. Por fora, cabeça a cabeça. Por dentro do tagliamento mantém cabeça levantada para Durac em segundo. Tagliamento resiste. Durac insiste por fora. Ajustado pelo Ricardo. Vai tentar a primeira colocação. Passou para a ponta Durac. E na Conferência do Desarmamento em Genebra, o Brasil vetava a proposta russo-norte-americana sobre armas nucleares, sob a alegação de que pretende usar a energia atômica para fins pacíficos. I also wish to record at this time my personal appreciation of the manner in which the Brazilian government and the people of this beautiful city Setembro foi o mês da reunião do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial no Museu de Arte Moderna no Rio. A reunião foi precedida de grandes preparativos que modificaram praticamente o aspecto do Rio por causa das obras do governo do estado, que asfaltou ruas, construiu viadutos, plantou árvores e pintou faixas de trânsito para causar boa impressão aos participantes estrangeiros. Faço votos para que os vossos trabalhos frutifiquem. O encontro foi aberto pelo presidente Costa e Silva, que reivindicou medidas para o desenvolvimento das nações pobres. Mais forte e feliz a nossa comunidade de nações democráticas. A reunião terminou depois de aprovar medidas sobre o direito especial de saque com palavras de George Woods, presidente do Banco Mundial. The 22nd annual meetings of the Board of Governors of the Bank and affiliates and of the Fund stand adjourned. Como em todos os anos, em setembro ocorria a Parada Militar da Independência com desfile de 8.000 homens pela Avenida Presidente Vargas. E uma cerca de arame farpado era erguida entre Hong Kong e a China comunista. Egito e Israel voltavam a combater e o rei Olavo da Noruega visitava o Brasil para tratar da questão dos fretes marítimos, em que seu país se julgava prejudicado. In a country with democratic institutions, the representatives elected by the people are faced with numerous and heavy responsibilities. It is their dual duty to further Enquanto isso, De Gaulle visitava a Polônia e pedia a reunificação da Alemanha. O presidente Costa e Silva lançava uma campanha de alfabetização. O Itamaraty tentava trazer de volta ao país cientistas em atividade nos Estados Unidos. E Lacerda se encontrava com João Goulart em Montevidéu. Em Nova York, o chanceler Magalhães Pinto abria a Assembleia Geral da ONU pedindo a redução da diferença tecnológica entre os países ricos e os pobres, em benefício da paz mundial. Ela é necessariamente a resultante de um processo complexo, dinamizado pelos fatores econômicos e sociais. A paz não pode ser assim dissociada do desenvolvimento. Em Washington, a OEA reunida recomendava sanções contra Cuba.
de setembro terminava com o início em São Paulo do terceiro Festival da Música Popular Brasileira e a consagração de Ponteio, Dia do Lobo e Capinã. Chegando e ninguém que soubesse que eu sou violeiro. Ora eu tivesse viola pra cantar. Outubro foi o mês musical de 1967. Em São Paulo e Rio, realizaram-se festivais seguidos de muitos comentários, protestos, aplausos e sucessos. Já fui rei, já fui cantor, já fui guerreiro e agora enfim sou companheiro da mulher. Na parte nacional do segundo Festival Internacional da Canção, no Maracanãzinho, Margarida, de Gutenberg Neri Guarabira Filho, recebeu o título de primeira entre as canções apresentadas e o aplauso de metade do público no Maracanãzinho. A outra metade preferiu Carolina, de Chico Buarque de Holanda. Na parte internacional, sob protestos do público, venceu o Festival da Canção Per una donna, da Itália, interpretada por Jimmy Fontana. Io sono venuto qui mi sono impegnato a fondo e ho cercato di ribadire il successo del mondo. Io spero che la gente prenda questa canzone, la acquisti e la compri e per poter tornare ancora in Brasile. È la terra della musica e io l'amo, ecco. Per una donna. O noticiário internacional, na mesma ocasião, era movimentado pelas informações procedentes da Bolívia sobre a morte de Ernesto Guevara, atingido por tiros de metralhadora na localidade de Higueras. Según cablegrama del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, plenamente comprobada identidad Ernesto Che Guevara, entre guerrilleros muertos, últimas acciones. A notícia era contestada por membros de sua família, mas depois era aceita como verdadeira, inclusive por Fidel Castro, que decretava luto oficial em Cuba, em homenagem à memória daquele que tinha sido um dos seus mais eficientes colaboradores na derrubada de Batista. E a União Soviética anunciava ter obtido o maior êxito já registrado na corrida espacial. A nave Vênus 4 chegava ao planeta e passava a mandar informações para a Terra. Cientistas de todo o mundo exaltavam o feito soviético e o presidente da Academia de Ciências da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas afirmava que, para os russos, o planeta Vênus já não parecia tão enigmático como antes. Станция Венера-4 принесла много ценных сведений о межпланетном космическом... Segundo Mieczysław Keldysh, os soviéticos encararam a experiência como contribuição de destaque ao estudo do planeta Vênus e a mais importante etapa da realização dos voos interplanetários. Это большой новый этап в исследовании планет Солнечной системы. E o mês chegava ao fim com o presidente Costa e Silva instalando o governo em Minas Gerais por alguns dias e os egípcios afundando o destroyer israelense Eilat. Novembro foi o mês das comemorações do cinquentenário da Revolução Soviética, objeto de amplo noticiário de toda a imprensa mundial, tanto do Oriente como do Ocidente. Na Praça Vermelha, realizou-se imponente desfile militar, com a exibição inclusive de um foguete de 37 metros, capaz de colocar em órbita uma bomba atômica, podendo atingir qualquer parte do mundo em questão de minutos.
No desfile, trabalhadores da União Soviética e visitantes estrangeiros foram saudados pelo ministro da Defesa russo. Perto de Curitiba caía um avião comercial, matando 20 de seus 25 ocupantes. E uma equipe de 7 médicos operava com êxito o Papa Paulo VI no Vaticano. Em Alagoas, pistoleiros baleavam parentes do ex-governador Muniz Falcão. Ocorriam incidentes em Volta Redonda entre forças militares e o bispo Dom Valdir Calheiros e tornavam-se ainda mais violentos os combates entre tropas dos Estados Unidos e Vietcongs, culminando com a tomada da colina 875, de onde era bombardeada a base norte-americana de Dacto. O presidente Costa e Silva inaugurava a segunda pista da estrada Rio-São Paulo e a Inglaterra decidia desvalorizar a libra esterlina. No dia 15, o escritor Guimarães Rosa tomava posse na cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras. As pessoas não morrem, ficam encantadas. Soprem-se as 80 velhinhas. Mas eu murmure e diga, ante macios morros e fortes gerais estrelas, verde o mugibundo Buriti, Buriti, e a sempre viva dos gerais, que miúdo viça e enfeita. O mundo é mágico, ministro, está aqui Cordesburgo. No dia 20, o escritor morria de infarte em sua residência, trazendo a desolação a grande número de brasileiros. A perda de Guimarães Rosa é uma perda tão grande que nós não sabemos como defini-la, sabemos somente sofrê-la. O Brasil hoje está mais pobre, perdeu Guimarães Rosa. Além de Peregrino Júnior, diversos intelectuais lamentaram a morte do grande escritor. Em Lisboa ocorriam inundações que viriam a causar a morte a cerca de 500 pessoas. E em Nova York, a ONU rejeitava pedido para ingresso da China comunista no organismo. A Orquestra Sinfônica Brasileira prestava homenagem a Chico Buarque de Holanda, apresentando para um teatro municipal lotado uma fantasia do maestro Lindolfo Gaia sobre temas do compositor de Carolina. Dezembro foi o mês da ciência. Na cidade do Cabo, África do Sul, a equipe do professor Christian Barnard realizou o primeiro transplante de coração humano com pleno êxito, enxertando em Louis Vaskansky, de 56 anos, o coração de uma jovem de 25 anos morta minutos antes num acidente automobilístico. O feito ocorreu no dia 3 e foi exaltado por todos os meios científicos do mundo. 18 dias depois, Vaskansky morreu, mas o Dr. Barnard afirmou que sua morte teve por causa uma pneumonia dupla e não o processo de rejeição do coração implantado. E anunciou novos transplantes para breve. No dia 14, o mundo científico pôde aplaudir outro grande feito. Os cientistas Arthur Kornberg e Hermann Gulina, da Universidade de Stanford, Estados Unidos, conseguiram produzir em seu laboratório uma forma rudimentar de vida. Em declarações à imprensa na ocasião, disseram ambos que não podiam garantir que o vírus criado em seu laboratório era, na realidade, uma forma de vida,
já que é impossível definir com segurança a matéria viva. Em Nova York, morria o cardeal arcebispo Francis Spellman. E no Uruguai, morria o presidente Oscar Restido, assumindo a presidência o jornalista Jorge Pacheco Areco, vice-presidente. Em Washington, anunciava-se a demissão de Arthur Goldberg, delegado dos Estados Unidos na ONU, por não concordar com a política norte-americana no Sudeste Asiático. Dias depois, era anunciada a saída do ministro da Defesa, Robert McNamara, que passaria a presidir o Banco Mundial. Carlos Lacerda pronunciava uma série de discursos de oposição em festas de formatura e no Maracanãzinho, a música Amor de Carnaval, de Zé Quete, vencia o segundo concurso de músicas de carnaval. Meu bem, não quero o teu beijo agora, meu amor. Em Vitória, 9 mulheres morriam pisoteadas por milhares de pessoas que tentavam conseguir o cartão de Natal da LBA. E o governo desmentia no Rio que estivesse pleiteando a substituição do núncio apostólico Dom Sebastião Baggio. O senhor Orlando Travancas era demitido do imposto de renda. E no dia 13, o rei Constantino da Grécia iniciava um movimento que iria culminar com o seu afastamento do país. E no dia 17, o Botafogo vencia o Bangu por 2-1 no Maracanã, sagrando-se campeão carioca de futebol de 1967. A nossa satisfação hoje é imensa porque vimos coroados um trabalho de um ano com muito esforço e os jogadores que são os principais responsáveis por essas vitórias e também o nosso técnico, preparador físico e médico. Eu quero dar meus agradecimentos porque eles já estão descansados. E o ano terminava com declarações otimistas das autoridades financeiras sobre a elevação do custo de vida, pouco superior a 20% e muito inferior à registrada no ano passado. E comemorações do Natal e Ano Novo. Este foi um retrato de 1967 em música e informação. Registramos para você o que foi notícia importante no ano que passou.